Oi alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos História na apostila. Vamos também começar com uma unidade nova, a unidade 4, onde diz Brasil, um país de muitos caminhos. Neste capítulo, você vai estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Neste estudo, poderá identificar transformações na natureza, nos modos de vida, no comércio e na circulação de produtos. Por fim, você vai descobrir como esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil. Então, vocês vão observar ali essa primeira imagem dessa primeira página, onde a gente vê ali as embarcações, as caravelas, os barcos indígenas. Vocês estão vendo ali que já tem algumas construções. Essa construção significa na religião católica, onde os índios começaram a ser catequizados. Naquela época, a religião católica era bem predominante. Então, vocês estão vendo ali quando o Brasil já começou a ser habitado pelos portugueses, e os portugueses começaram a modificar a terra e a querer catequizar os indígenas. Na página 20 tem a seção Diga aí, onde diz assim: leia essa imagem, que é uma reprodução da obra O Violeiro, do artista Almeida Júnior, criada em 1899. Observem essa imagem, onde nós faremos a releitura. A obra O Violeiro faz referência ao caipira sertanejo paulistano. Nela, o indivíduo representado aparece sentado no peitoril da janela em uma casa de taipa, também chamada de pau a pique, tocando uma viola caipira enquanto uma mulher canta. Então, de acordo com essa imagem, letra A, o que o artista procurou retratar nessa obra? Observem ali e tentem identificar o que ele procurou representar. B, que instrumento musical foi representado nessa imagem? E C, você conhece alguma música com esse instrumento? Esse momento, que é o momento no Diga aí, vocês podem estar conversando com alguém da sua família. Na página 21, letra D, diz assim: leia as imagens e identifique a construção que utiliza a matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Então, vocês estão vendo duas janelas, uma feita de barro e outra feita de madeira. Observando essas duas e tentando relacionar a imagem da obra O Violeiro, qual dessas duas janelas mais apresenta características semelhantes à obra O Violeiro? Você vai marcar um X. E após você marcar um X, você vai fazer a leitura da seção Você Sabia, descobrindo mais algumas curiosidades. Após, diz ali, o início da criação de gado e a expansão do território. Então, ali, conforme você estudou anteriormente, os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração, à retirada do pau-brasil, porque essa madeira e a coloração que saía dessa madeira ajudou muito aos portugueses ganharem dinheiro. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio da cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo os portugueses. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Então, a gente fez na semana passada algumas atividades, alguns textos no caderno de história, falando um pouquinho sobre essa expedição comandada pelo Martim Afonso, onde vários portugueses vieram para cá para fiscalizar as terras e descobrir várias coisas, várias oportunidades que teria aqui nas terras brasileiras para os portugueses, certo? Na página 21, ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram-se em locais próximos ao litoral e em 1532 foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, na região onde encontra o atual estado de São Paulo.
Então vocês estão vendo ali uma imagem da primeira vila formada aqui no Brasil, chamada de Vila de São Vicente. Em outras regiões também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Então, falando um pouquinho sobre a história do Brasil, o Brasil ele teve 3 capitais até hoje. A primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro e a terceira, que é a atual capital do Brasil, é Brasília. Mas, lembrando que Salvador foi a primeira, tá? E agora nós temos Brasília como a capital do Brasil. Então, em diversos locais ocupados, mesmo distantes uns dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar que era enviado para a Europa. Contudo, em outros locais, o solo não era adequado para o plantio de cana-de-açúcar e por isso foi desenvolvida a criação de gado. Então, ali na seção Você Sabia, tem uma curiosidade bem legal sobre a cana-de-açúcar, onde diz assim: a cana-de-açúcar e os animais boi e vaca, eles não eram naturais aqui do Brasil, eles foram trazidos para o Brasil. Olha que interessante. Então, a cana é originária da Índia, um país lá da Ásia, e o português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer a cana-de-açúcar aqui para o Brasil. E Ana Pimentel, que era a mulher do Martim Afonso, foi a responsável por trazer, então, a carne bovina para cá, o boi, certo? Na página 23, diz ali: no Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades e nós vamos conhecer algumas dessas atividades. Então, transporte de pessoas e de mercadorias, então, o gado ele era muito utilizado como transporte. Era utilizado também na movimentação dos engenhos de madeira que moíam a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Utilizado na obtenção de alimentos como carne, leite e queijo e também na obtenção de couro para a reprodução de roupas e utensílios como embalagens, roupas e chapéus. Na seção Interpretando tem ali algumas atividades onde na número 1 diz assim: você estudou que o milho cultivado pelos indígenas era originário da América Central. A respeito de outros produtos que fazem parte do cotidiano no Brasil, responda as questões. Letra A. Na atualidade, são consumidos produtos derivados de origem e de animais que também não são originários do Brasil. A cana-de-açúcar e o gado bovino. Então, eles não eram do Brasil e foram trazidos para cá. Quem foram os responsáveis por trazer esses produtos aqui para o Brasil? Você vai colocar o nome deles ali. Letra B. De acordo com as legendas, pinte os quadrinhos para identificar a origem dos produtos indicados. Então, vocês estão vendo ali a cana-de-açúcar e o boi. E ali tem leite, açúcar, couro, queijo, rapadura e carne. Então, vocês vão pintar cada palavrinha dessa de acordo com a cor indicada, que signifique a cana-de-açúcar e o boi. E a última, número 2, quais produtos provenientes da cana-de-açúcar e do gado de corte você consome? Desses produtos ou outros que vêm da cana-de-açúcar e do boi, você consome. Você vai colocar ali alguns que você consome. Caso você não consuma nenhum, escreva nenhum. Por hoje é só, qualquer dúvida a professora está à disposição. E é isso. Beijos, pessoal!